Olá, tudo bem com vocês? A pergunta para reflexão é a seguinte: será que existe uma idade certa para a pessoa encontrar a profissão ideal? Será que existe uma idade certa para encontrar a profissão ideal? Então, vamos falar sobre isso. Só que assim, antes de falar diretamente sobre a idade certa para a pessoa encontrar a profissão ideal ou para ela acertar na escolha profissional, é necessário que a gente fale um pouquinho sobre maturidade para a escolha. Então, eu também, nesse sentido, quero fazer mais uma pergunta. Será que essa maturidade para a escolha profissional, ela acontece aí no ensino médio? Vou tirar uma coisinha daqui, gente. Será que ela acontece no ensino médio, no decorrer do ensino médio, né? Em que momento ela acontece? Será que é bem nos primeiros anos do ensino médio, quando a pessoa está cursando, ou quando ela já terminou o ensino médio, ou bem depois? Ou seja, quando que a maturidade para a escolha, ela acontece? E também o que determina essa maturidade? Então é assim, se ela acontece no ensino médio, nós vamos saber no decorrer aqui do assunto. Uma coisa é certa, é no ensino médio que o jovem ele sofre uma pressão muito grande para tomar essa decisão em relação ao futuro. Então ele sofre pressão de todos os lados, pressão da sociedade, pressão da família, pressão dos amigos. Não que os amigos eles falem diretamente, às vezes a família também pode não falar diretamente, ou pode falar, né? Mas o fato muitas vezes até do jovem verificar que alguns amigos já escolheram a profissão e ele ainda não, isso se torna um fator de pressão, e aí o jovem começa a se autopressionar também. Mas é o seguinte, é para tomar uma decisão para a qual ele ainda não se sente preparado. Se realmente, com as informações que o jovem tem e dispõe, que estão disponibilizadas para ele, se ele realmente está preparado para tomar essa decisão. Então a cobrança é muito grande, né? Agrava ainda mais essa situação de que é uma decisão muito difícil, muito impactante, e ela funciona como um verdadeiro veredito, né? Por quê? Porque, veja só, o jovem tem que tomar uma decisão que é uma decisão definitiva, por mais que se diga a primeira decisão, mas é uma decisão, como eu sempre venho falando aqui, é uma decisão que vai colocar a pessoa numa carreira, né? Então ela vai escolher. E agora, gente, com o novo ensino médio, então, hein? Meu Deus, né? Então é assim, essa escolha, ela já coloca a pessoa numa trilha de carreira. Então, por mais que a pessoa diga, olha, é uma primeira escolha, na verdade é uma escolha que vai determinar todo o resto. Então, é uma decisão muito importante, muito difícil mesmo. E ela vai acontecer para o jovem no momento que ele está, de que maneira? Tendo várias transformações físicas, psicológicas, e por si só essas transformações, elas já geram muito conflito interno, né? Muitas incertezas. Então, é uma fase de cobrança, né? E é uma cobrança por uma decisão que ela vai ser definitiva. E uma cobrança definitiva no momento em que o jovem ele está descobrindo o mundo, ele está começando a descobrir o mundo, né? Então, olha só, é um problema muito complexo, assim, não se dá muita atenção para isso, entende? Eu já trabalho com isso desde 2007 e olha só, se a gente colocar lá, em 2007, quando eu comecei a trabalhar com jovens, né? A sensação que eu tive naquela época é a mesma que eu tenho quando eu vou participar de feiras, quando eu palestro em feiras. É a mesma coisa, quando você pergunta quem tem certeza da profissão que escolheu, que essa profissão é a profissão ideal para você, eu vou dizer que pouquíssimos levantam a mão. E os que levantam a mão, eu questiono essa decisão, tá? E vocês vão saber por quê. E aí, existem estudos, né, que mostram que, de fato,
Só que assim, são pesquisas feitas aí com um número de jovens que acaba englobando um percentual pequeno que tem certeza. Mas tem alguns dados de realidade aqui que eu quero passar para vocês, que é o seguinte: existem pesquisas que são realizadas, foram realizadas com estudantes brasileiros e que apenas 5% desses jovens, eles ingressam no curso superior com certeza da escolha profissional que eles fizeram. Agora isso, gente, é o que eu estou falando. Isso é uma pesquisa que engloba muitas pessoas e dentro dessas muitas pessoas tem um percentual de 5% aí que já tem certeza do que vai fazer. Mas eu vou dizer que na minha experiência prática de consultório, de dia a dia, olha, se eu for considerar só a minha experiência, se eu tomar como base as pessoas que me procuram para orientação profissional e para consultoria de carreira, eu vou dizer que esse percentual, ele cai de 5% para 0%. 0% das pessoas que buscam o meu programa de orientação profissional, 0% tem certeza. Aliás, tem várias situações. Tem aquele que não tem a menor ideia de qual profissão seguir. Tem aquele que está em dúvida entre duas profissões e não consegue decidir mesmo. Tem aqueles que estão em dúvida entre 3 ou mais. Eu já tive um caso de um cliente que ele estava em dúvida entre mais de 50. Olha só, gente, dúvida entre mais de 50. Mas a gente chegou numa profissão que foi maravilhoso, né? Até mesmo porque eu tenho as ferramentas certas para fazer a pessoa chegar lá. Mas vou te falar, em 50 profissões não é brinquedo não, né, gente? Então, olha só. Esse momento é um momento de muita aflição, né? É um ponto crítico e é normal que ele seja angustiante para as pessoas que não têm a menor ideia de qual ferramenta elas podem utilizar para começar a ganhar certeza, né? Para começar a elaborar a decisão delas. Então, é natural que quando a pessoa não tenha essas informações, quando ela não tem a estratégia correta, que ela fique realmente se sentindo em dúvida, que ela não consiga, é normal, gente, que ela não consiga enxergar qual é a profissão ideal para ela. É uma decisão muito importante, vai mudar tudo. E é uma descontinuidade também, porque até o ensino médio, tudo foi acontecendo naturalmente, né? Tudo foi acontecendo assim. As decisões, elas foram tomadas pelos pais, não é verdade? E aí o que acontece? Já lá no ensino médio, parece que o pessoal larga da mão, né, do jovem e diz: agora é com você, segue o seu caminho e escolha, né? E aí começam as pressões. Eu tenho vários tipos assim de questionamentos. Outra coisa também que eu vejo, os pais, eles muitas vezes não querem investir, né, acham que investir, por exemplo, num programa de orientação profissional é caro. Mas olha só, aí a pergunta é: caro em relação a quê, né? Se for considerar que isso vai cortar caminho, então eu não sei o quanto que isso acaba sendo caro. Mas o que a gente vê é assim, um investimento muito pequeno em relação a esse momento, que é um momento definitivo, né? Definitivo mesmo. Então, como é que a pessoa consegue decidir sobre isso se ela tem pouca vivência? Ela tem pouca vivência em relação ao mundo profissional. O que ela tem vivência é em relação ao mundo acadêmico, né? Ao mundo escolar, mas ela não tem vivência profissional. Então, como é que vai ser possível, né, a pessoa tomar uma decisão dessas? Até mesmo porque o ensino, ele está estruturado de uma maneira que a pessoa, o ensino brasileiro, né, ele está estruturado de uma maneira que realmente, quando chega aí no ensino médio, a pessoa tem que tomar uma decisão. E que talvez, né, com essa coisa do novo ensino médio, essa decisão ela tem que ser tomada um pouco antes, quando a pessoa vai ingressar no primeiro ano do ensino médio. Bem, então, realmente é um momento de aflição mesmo, né? Com pouca informação, como é que você faz para chegar num lugar certo, sem erro? Difícil, né? E uma outra coisa também que dificulta essa decisão é o número de opções de cursos que tem. Tem muitos cursos, tem muitas profissões, tem muitas possibilidades. E aí? E aí? Além disso, né?
de toda essa opção, tem transformações que acontecem com as profissões, que hoje em dia, assim, uma profissão ela pode deixar de existir muito rapidamente, em função de todos os avanços tecnológicos. Então, gente, presta atenção, é fácil essa decisão? Não é. Ela não é fácil, né? E ainda, o jovem é muito cobrado. Além de tudo, tem uma preocupação relacionada à estabilidade financeira, e também um cenário econômico que ele não é estável. Então, olha só quanta coisa que dificulta. Então, gente, é normal, né? É normal para o jovem se sentir perdido, desesperado, em aflição, ficar sem dormir. Vários dos jovens que chegam até mim, eles falam: eu já não estou conseguindo dormir mais. Eu vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Mas por quê? Porque não conseguiu encontrar ainda. Não conseguiu encontrar as respostas que vão levar a pessoa a tomar uma decisão consciente, né? E cada pessoa, ela precisa de um determinado número de informação para tomar a decisão. Tem pessoas que, elas, por exemplo, elas acabam decidindo com pouquíssima informação. Se elas decidiram certo ou não, só o futuro que vai dizer, né? E tem outras que elas precisam de mais informação. Então, é isso. Bem, todas essas questões aí que eu coloquei, elas impactam profundamente nesse momento da escolha. Agora, gente, eu falei o cenário, né, que é o cenário que existe de fato, é esse o cenário que o jovem enfrenta, tá? Momentos de desespero mesmo e de ansiedade, né? Agora, tem um lado positivo nisso tudo. Se o jovem conseguir enxergar esse lado positivo, aí, maravilha. Maravilha. Qual é o lado positivo? Quando esse processo, quando essa fase, ela é bem conduzida, tá? Isso pode ser o ponto da virada na vida desse jovem, tá? Por quê? Em todos os momentos em que nós passamos por conflito, quando nós passamos por situações de dificuldade, dependendo de quais estratégias a gente usa para sair desse momento aflitivo, desse momento de dificuldade, isso pode se transformar numa alavanca para o nosso sucesso. Acreditem, pode acreditar no que eu estou falando, porque de fato isso pode ser transformador. Mas quando que não é transformador? Quando o foco da pessoa está em não enxergar mesmo as saídas, né? E também não fazer nada de diferente. Porque se for para fazer igual a todo mundo, né, igual ao que todo mundo faz, você vai ter resultados iguais aos de todos. Que é o que? 95% das pessoas que não tem certeza do que vai fazer de profissão, e também 95% das pessoas que estão insatisfeitas com suas escolhas. Então, se esse processo ele for bem conduzido, ele pode ser o ponto da virada. É a oportunidade para a pessoa fazer diferente, para ela passar por um processo transformador. Porque esse processo é um processo transformador pessoal, né? Mas para isso também a pessoa tem que abrir mão de algumas coisas, lançar mão de outras, que é pegar outras coisas e abrir mão de determinadas questões, né? Que eu vou falar aqui. Então, olhar para esse cenário como uma oportunidade, né, acaba trazendo resultado desse processo de ampliação de consciência, de crítica, né, da pessoa ficar, dela desenvolver mais o senso crítico dela, entendendo o verdadeiro significado da escolha. Porque a escolha da profissão, ela vai muito além do que prestar o vestibular. Eu vejo assim as pessoas se matando para tirar nota no Enem, para tirar nota para passar num determinado vestibular. A pessoa nem sabe se aquela profissão é a profissão ideal para ela, e ela está na maratona, ela está seguindo uma manada, né? Está seguindo uma manada, ela está... Mas peraí, para que você está fazendo isso? Para que você vai usar essa nota? Você sabe exatamente para que... Será que o que você está escolhendo vai ser o melhor para o seu futuro? Entende? Que é uma questão complicada. Agora, se a pessoa entender
essa fase como uma fase de oportunidade, se ela buscar fazer as coisas certas, aí sim, aí isso vai ser o ponto da virada, né? Aí sim ela vai aproveitar plenamente esse momento e vai alcançar a maturidade para fazer escolha de forma consciente. E veja bem, não é só a escolha profissional que está em questão. A escolha profissional é o nosso assunto aqui, né? Mas, por exemplo, os jovens que passam pelo meu programa de orientação profissional, da forma como o programa é estruturado e da forma e das ferramentas que eu utilizo, eles acabam lateralizando o aprendizado para a vida. Então, eles levam para a vida isso. A forma de tomar decisão, ela acaba sendo transformada. E essa forma de tomar decisão, ela não fica só restrita à questão profissional, porque é isso. Não dá para fazer algo que se restrinja apenas à questão profissional. A gente tem que aprender a tomar decisão para a vida, não é? Bom, e aí? Então a maturidade profissional, ela se refere a um estágio de desenvolvimento. Um estágio de desenvolvimento da pessoa, né? Estágio de desenvolvimento quando essa pessoa, ela consegue ter níveis de certeza muito alto em relação a essa profissão futura. Ou em relação ao futuro, porque é o que eu falei. O ponto da virada aqui é a pessoa descobrir formas de tomar decisão que elas, essa forma, né, esse jeito de decidir ajude a pessoa a tomar decisões na vida, né? Nos meus programas de orientação profissional, a gente faz uma matriz decisória. Essa matriz decisória é para isso. É para que a pessoa aprenda a tomar decisões considerando os elementos que são necessários para ela escolher, para chegar na profissão ideal, e também para que ela possa aplicar isso em todos os setores da vida. Então é o seguinte, nível de certeza muito alto em relação à profissão, que eu vou falar de profissão que é o nosso assunto aqui, né? É a mesma coisa que maturidade. Então, quando o jovem ele apresenta essa maturidade para escolher, significa que ele está com altos índices de certeza, ele está com prontidão para a escolha. Então, essa prontidão ou maturidade, ela é composta por um conjunto de coisas. E que coisas são essas? Conhecimentos e atitudes. E aí, quando o jovem começa a apresentar isso de forma natural e espontânea, é porque houve uma estimulação adequada para que ele chegasse a essa escolha. Então, gente, é isso. Quando a pessoa começa a apresentar esses conhecimentos e essas atitudes, aí sim a pessoa começa a ganhar maturidade. Maturidade para realizar escolhas. E a principal desse momento é a escolha profissional. Então a maturidade compreende o quê? Um conjunto de atitudes e de conhecimentos necessários para que a pessoa possa realizar uma escolha madura, uma escolha consciente, né? E quais são esses conhecimentos? Olha, para quem já me acompanha, já sabe que tem 2 tipos de conhecimentos que são imprescindíveis para que a pessoa possa acertar na escolha da profissão. O primeiro deles é o autoconhecimento, que eu digo que é um autoconhecimento com foco profissional, mas que todos os meus clientes, todos os meus alunos dizem assim: Ângela, eu vou levar esse autoconhecimento para a minha vida, porque é para a vida. A gente lateraliza esse conhecimento, esse autoconhecimento para a vida. Então, o primeiro conhecimento que tem que ter é o autoconhecimento com foco profissional, que ele faz parte aí de 80% das informações que você precisa ter para acertar na sua escolha, né? 80% são essas informações internas. E outro tipo de conhecimento,
informações externas, que representam os 20% do que a pessoa precisa saber para acertar na escolha. E aí, o que é que fazemos? Então, quando você tem 80% das informações a seu respeito, que tem um foco profissional, que tem ferramentas certas para a gente usar, para extraí-las, mais esses 20% das informações que você conseguiu, que ela é comum para todos. Ah, bom, gente, então, voltando aqui. Então, quando esse jovem ele consegue correlacionar essas informações, né, e entender quais estão mais aderentes, ele já começa a se encaminhar para a maturidade. Por quê? Lembra que eu falei que a maturidade ela depende de conhecimentos e ela depende de atitudes? Então, a partir do momento que a pessoa conseguiu fazer isso, ela começa a demonstrar as atitudes. E que atitudes são essas? Segurança em relação à decisão. A pessoa não tem dúvidas. A gente diz assim, tem alguns exercícios de programação neurolinguística que eu faço, que a pessoa tem que encontrar o eixo dela, o eixo central. Quando a pessoa encontra esse eixo, nada a derruba. É isso aí. Quando o jovem conseguiu integrar as informações dos 80% mais os 20%, conseguiu ver a aderência que tem entre elas, então ele encontrou esse eixo, ele está seguro em relação à decisão que está tomando. Uma outra atitude que a pessoa demonstra, que é consequência dessas que eu já falei, do autoconhecimento, né? 80% das informações internas, 20% das externas, mais essa correlação entre elas. Depois, a segurança demonstrada, porque a pessoa compreendeu os porquês da decisão. A partir daí, ela começa a assumir essa decisão com responsabilidade. Então, ela assume com responsabilidade todo o resultado que vier em relação à escolha. Significa o que isso? Significa que não haverá arrependimento. O arrependimento, ele é fruto de decisões que são tomadas de forma inconsciente, tá? Sem que a pessoa entenda os porquês dessa decisão. Aí vem o arrependimento, certo? E, por último, né, qual é a outra atitude? É quando a pessoa tomou a decisão em relação à profissão de forma independente. E o que é isso? Sem influência das outras pessoas. Lembra que eu falei? Existe uma cobrança no jovem, né? O jovem ele é cobrado por quem? Pela sociedade, ele é cobrado pelos pais, ele é cobrado pelos professores, que é a escola, ele é cobrado pelos amigos, certo? E a cobrança pelos amigos é aquela que eu já falei. Nem sempre é uma cobrança do colega ficar falando, e aí, já decidiu, não decidiu? E aí, como é que tá, como é que não tá? Não. Só o fato da pessoa tomar uma decisão e essa outra ficar sabendo, já começa, ela já se sente cobrada, certo? E tem também aqueles que cobram diretamente, né? Nossa, você ainda não encontrou a sua profissão, não decidiu ainda? Meu Deus, né? Como se fosse, né, gente, a coisa mais fácil do mundo, né? Ah, tá, é do mesmo jeito que eu vou ali na esquina comprar um sorvete, né? É muito simples. Não, não é simples, é uma decisão muito difícil e muito complexa. E que tira o sono de muita gente, tá? Aliás, da maioria, uma minoria não perde o sono, mas eu vou dizer que até aquela pessoa que já tem convicção do que vai fazer, tem momentos em que ela fica ali se perguntando, será que é isso mesmo? Né? A raiz do problema está onde então? Né? Onde está a raiz do problema? Na dificuldade de ganhar autoconhecimento. Por quê? Porque essa decisão é uma decisão que realmente ela vai definir o seu futuro. E ela pode definir o seu futuro para um futuro de sucesso ou um futuro, eu não vou dizer de insucesso, tá, gente? Porque eu acho que a palavra é forte. Mas de um futuro, assim, bem complicado. Talvez um futuro mais triste, infeliz. Nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, gente, tem que ser uma coisa agradável, né? Tem que ser bom. Já imaginou? Então é isso. Essa decisão ela vai implicar em definir o seu futuro. Então, é preciso se conhecer bem. Tem que se conhecer, tá?
Não dá para ceder a pressões, né? Não tem como escolher alguma coisa quando você não conhece a base que dá sustentação para essa escolha. Não tem como escolher, é muito difícil. Bom, e aí? Então, se nós considerarmos que a maturidade para a escolha profissional, ela se caracteriza por um conjunto de conhecimentos, que é o que eu falei, internos e externos, de atitudes que se manifestam tão logo esses conhecimentos são adquiridos, e a gente fala que eles são introjetados, tá? Que eles vão para dentro da gente. Introjeção é palavra de psicólogo, tá? De vocabulário de psicólogo, mas quer dizer isso, quando a gente incorpora esses conhecimentos, né? Então, gente, se maturidade para escolha, ela se caracteriza por esse conjunto de conhecimentos internos e externos, de atitudes que se manifestam tão logo esses conhecimentos são adquiridos, eu vou perguntar novamente, existe uma idade certa para encontrar a profissão ideal? Sim, existe. Existe uma idade certa, sim. Agora, ela está atrelada à maturidade para a escolha. E a maturidade para a escolha está atrelada a conhecimento. Então, o maior erro que as pessoas cometem, o erro mais comum que ele se relaciona à escolha, é não considerar essa maturidade para escolher, tá? Não considerar a maturidade para escolha, e a maturidade eu já falei, ela é uma resultante, ela é resultado de algumas coisas. Então, não considerar essa maturidade para escolher é o maior erro. E aí, não adianta ficar cobrando o jovem, não adianta ficar falando para ele, nossa, mas você não escolheu ainda, nossa, mas você tem dúvida, mas que absurdo, nossa, você tá, sei lá, no 3º ano do ensino médio e ainda não escolheu, não sabe o que vai fazer, não adianta cobrar. Essa cobrança, ela só maltrata. Não adianta ficar cobrando, gritando, comparando, porque tem muitos que comparam. Nossa, mas teu amigo já escolheu, seus amigos todos já escolheram, você ainda não escolheu, né? Não adianta. Por quê? Porque se a pessoa ainda não desenvolveu os elementos da maturidade, ela não vai conseguir mesmo, né? Então o grande erro é muitas vezes ceder a essas pressões. Escolher qualquer coisa, tem gente que escolhe qualquer coisa. Olha, eu já tive várias pessoas me perguntando aqui, então, olha, como eu não sei o que eu vou fazer, eu vou escolher tal coisa, porque tal coisa é o que dá dinheiro. Gente, e eu costumo dizer o seguinte, nós estamos no mundo material. A senha de acesso, né, pra gente transitar nesse mundo material, é o dinheiro. Mas ele não deve ser o único critério para tomar uma decisão como essa. Porque ele não se sustenta. Ao longo dos anos isso não vai se sustentar. Tem que ter mais, tem que ter mais critérios, mais elementos. Ele não pode ser o único, ele pode ser um dos, mas não o único. E aí o grande erro é simplesmente ceder à pressão, né? Ou ceder também àquela falsa sensação de certeza, né? Sem ter autoconhecimento. Porque, gente, muitos jovens que já chegaram para mim dizendo que tinham certeza da decisão, quando eu fui aplicando as ferramentas que eu utilizo nos meus programas de orientação profissional, aquela decisão, ela não perdurou. Por quê? Porque às vezes a ansiedade de ter uma resposta faz com que a pessoa se convença que aquilo que ela escolheu é o certo, mas não necessariamente é o certo. Então, gente, é preciso realmente ganhar autoconhecimento, né? A escolha, ela pode ser motivada por questões bastante aleatórias, né? E na verdade é checar esses motivadores que estão fazendo com que a pessoa tome uma decisão, porque ela pode ser muito aleatória. Eu já tive clientes que vieram para consultoria de carreira, que estavam infelizes com a escolha, e quando eu perguntei como é que se deu a tua escolha profissional, olha, para falar a verdade, foi assim. Todos os meus amigos estavam escolhendo aquela profissão porque era uma profissão que estava em alta no momento. E eu também escolhi. Então o que motivou a escolha foi
Foi aí o quê? Uma motivação aleatória, né? Uma coisa aleatória. Outra coisa também, eu estava conversando com um cliente que veio para fazer a consultoria de carreira, então eu estou falando com adulto, tá? Por isso que o meu movimento de falar com o jovem, eu insisto em fazer esse movimento. Por quê? Porque eu pego também as pessoas que elas já estão com uma idade maior e elas já estão colhendo o resultado da escolha delas, né? Da escolha sem critério que elas fizeram. Ah, legal. Então é o seguinte, essa pessoa já tinha 2 graduações. Aí eu perguntei como foi a primeira. A primeira escolha foi por quê? Porque o meu pai queria e eu não quis desagradar o meu pai, então eu escolhi. Bem, e a pessoa empurrou. Gente, eu não vou dizer qual é a faculdade para não influenciar ninguém, tá? Mas 5 anos de faculdade. Empurrou e foi. Não trabalhou com isso. Aí decidiu fazer uma outra. 4 anos, não, desculpa, 5 anos também de faculdade, de graduação. Empurrou. Com essa daí, a pessoa prestou um concurso público. Então, trabalhou um período, pediu exoneração do cargo público no início desse ano, né? Eu já estou quase no ano que vem, mas no início desse ano. E ainda está ali tentando se encontrar. Uma pessoa que está com 40 e poucos anos. Percebe que é muito importante esse momento da escolha? De escolher com critério, de entender seus motivadores, de entender seus porquês. É muito importante, né? Então, quando a decisão ela é motivada por questões bem aleatórias, isso não vai trazer felicidade. Então, precisa realmente receber a estimulação adequada para desenvolver essa maturidade, para ter uma escolha mais assertiva, né? Bom, aí agora eu vou fazer mais uma pergunta, porque eu adoro fazer perguntas, porque na verdade o nosso trabalho, o meu trabalho como psicóloga, né, ele é de provocar reflexões, e nada melhor do que colocar dúvidas para que a gente possa chegar a certezas. Olha que legal, né? Então, a pergunta é, será que essa maturidade, ela é uma idade que se mede de forma cronológica? Olha, aí eu vou dizer o seguinte, que nos meus programas de orientação profissional eu aplico um teste, é um teste psicológico específico que mede exatamente isso. Mede o nível de certeza em relação à escolha profissional. Certeza é a própria expressão da maturidade, como eu falei aqui no decorrer da live. Então, voltando a falar da maturidade, será que a maturidade ela se mede de forma cronológica? Tipo lá, com 15 anos a pessoa já está com maturidade para escolher, com 16, 17, 20, 23, 30? Porque essa pessoa que eu falei para vocês, ela estava, esse exemplo que eu dei, né? A pessoa estava com quantos anos aí? Fez 2 graduações e ainda não se encontrou. Essa pessoa que eu falei para vocês, que falou comigo que tinha 2 graduações, estava trabalhando e saiu, pediu exoneração, né? Porque não estava feliz. E essa pessoa tem mais de 40 anos. Então, gente, Ângela do céu, essa questão da maturidade, ela está atrelada a uma idade cronológica? Para responder essa pergunta e para ajudar vocês a refletirem junto comigo, já que o meu papel é esse, então eu vou contar um caso de uma das minhas clientes. E aí, isso vai ajudar vocês a terem essa conclusão se a maturidade está relacionada à idade cronológica. Então é assim, é uma das inúmeras clientes jovens que vem, ela estava com 17 para 18 anos. Então, e como, assim, em dúvida, né, como praticamente todos os jovens dessa idade, tá? Porque aquele que diz que não tem dúvida, se eu der 2 palavras eu já vou entender se realmente não tem dúvida ou se é uma pseudo, né, uma pseudo certeza, porque às vezes é isso, viu gente, aquela pseudo certeza, né? E olha, eu vou falar, tem pessoas que elas são tão convictas da pseudo certeza delas, que quando elas conversam com um outro jovem que está super em dúvida, esse jovem fica se acabando e fala, meu Deus do céu, só eu que não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não é assim, viu gente?
Não é bem assim, tá? Mas vamos lá. Então ela estava como a maioria dos jovens chegam. Então ela estava com 17 para 18 anos, né? E ela estava sendo muito pressionada pelos pais para tomar uma decisão, porque às vezes os pais também não querem gastar, né? Não quer gastar dinheiro. Então tem uma questão aí de orçamento. Eu sei que está tudo muito difícil, mas gente, o jovem, ele é o futuro do país, né? Eu tenho 2 filhos, não me arrependo. Olha, se eu pudesse voltar, faria tudo de novo e até mais para eles terem uma formação boa, porque estudo, gente, estudo é o que vai, é a ferramenta que vai ajudar o filho, né, a ser bem sucedido, a conseguir ter autonomia, conseguir ter independência. Gente, então essa mentalidade de que, olha, não vamos gastar, pelo amor de Deus, né? E às vezes vão viajar, enfim, não estou aqui para fazer julgamentos, eu só estou aqui para mostrar que existem critérios que norteiam decisões, né? Inclusive essa, do que investir, se vamos investir no futuro dos filhos, mas enfim. Então ela estava sendo pressionada pelos pais, pelos professores da escola, porque os professores falavam, gente, vocês ainda não escolheram, olha, fulano já escolheu, ciclano já escolheu, vai fazer tal faculdade, já fez inscrição. Meu Deus, isso dá um nervoso. É ou não é, gente? Isso dá um nervoso na pessoa. E quer saber no que isso ajuda? Em nada. Porque embota a mente da pessoa, ela não consegue tomar decisão. Então, essa minha cliente estava assim, em frangalhos, porque era pressão para tudo que era lado. E ela estava finalizando o 3º ano do ensino médio e todo mundo perguntando, e aí, você vai fazer o quê? E ela realmente não tinha a menor ideia. Quando ela chegou para fazer o trabalho comigo, ela só tinha muito medo, um medo paralisante. E ela falava, eu não consigo enxergar nada, eu não sei o que eu vou fazer. Bom, eu já tive várias como essa, né? E aí, ela também não se sentia capaz de tomar essa decisão tão grandiosa, tão definitiva, porque ela pensava, meu Deus, ela era muito consciente, né, gente? Tenho tão pouca experiência, como que eu vou tomar uma decisão dessas? E aí, como eu disse, nas primeiras sessões eu faço uma coleta de informação, enfim. E aí, à medida em que eu fui fazendo as perguntas e tudo mais, ela me disse que também ela já tinha participado, né? O que ela tinha feito já a respeito dessa questão da escolha. E aí a escola tinha tido algumas iniciativas, mas eu vou dizer que são iniciativas também, tudo bem, fizeram algo, né? Mas de toda maneira, ela disse que tinha participado de alguns debates de profissionais que a escola convidou, né? Então eles faziam a apresentação da profissão deles. O que também, gente, eu quero alertar vocês, né? Quando vocês participarem, procurem usar o senso crítico de vocês também, tá? Por quê? Às vezes a pessoa, ela não é tão motivada com relação à escolha dela, que isso é a maioria, e ela pode passar para vocês uma desmotivação, e você pode descartar uma profissão que até seria a sua profissão ideal, né? Então o que aconteceu com ela? Ela participou dessa rodada que o colégio, né, promoveu, e também vieram algumas universidades fazer propaganda dos cursos, dar uns brindes, né? Aí também tem um perigo dos brindes, né? Porque às vezes a pessoa se empolga pelo brinde, e não é o brinde que tem que definir a profissão, viu, gente? Não é o brinde. O que tem que definir são seus motivadores internos, tá? Mas tem isso também, eu já participei, fui palestrante de feiras, eu sei como funciona, né? É uma caça aos alunos, é uma coisa impressionante. Mas vocês também têm que tomar cuidado, porque a sua escolha ela tem que ser muito criteriosa. Então, ela acabou que quando participou quando ela assistiu, né, essa entrevista com essa profissional, e que essa profissional tinha a única profissão que ela tinha pensado um dia. E aí, ela assistiu e ela se sentiu muito decepcionada. Por quê? Inclusive, ela fez uma pergunta
E a resposta que a profissional deu para ela acabou de derrubar a vontade dela fazer e seguir aquela profissão. Então, se ela estava assim com alguma intenção de fazer aquela profissão, ela ali acabou. Bom, enfim, então ela realmente não tinha mais nenhuma opção em mente. E aí iniciei o trabalho. Nessa primeira etapa tem toda uma aplicação de testes psicológicos, não são testes iguais aos de internet, não são testes de uso de psicólogo, enfim. E também fui fazendo as outras sessões que são daí do meu programa de orientação profissional. Em uma das sessões, quando nós falávamos a respeito, né? Lembrando o seguinte, eu faço a avaliação da maturidade para escolha, tá? Do nível de certeza que eu falei e que eu vou aplicar nesse evento que eu vou fazer, tá? Vou aplicar gratuitamente. Então, quando eu fiz na verdade, à medida em que eu fui aplicando todas as ferramentas e quando nós falávamos de uma das fases do programa, né, que ela teve que fazer uma atividade e que nós falávamos sobre a conclusão dela a respeito dessa atividade, olha, ali eu abordei questões a respeito de valores, né? Por quê? Porque nós também identificamos os valores. Eu também disponibilizo, nesse programa de escolha profissional, eu disponibilizo também uma relação de valores e a gente identifica esses valores. E é muito importante, porque os seus valores, eles vão determinar a sua escolha. E aí, quando nós falávamos, né, dessa parte dos valores, eu vou ter que falar, né? Eu tenho também uma outra técnica que eu uso e que já me dá também várias profissões que têm aderência ao perfil dessa pessoa. Então, dentro das profissões que surgiram e considerando os valores, ela conseguiu descartar várias profissões que ela entendeu que não tinham aderência aos valores dela. Então, olha que bacana, gente, para quem veio totalmente pressionada, sem saber que tinha uma única opção, mas vagamente aquela opção, tá? Não era nada assim. E no decorrer, ela consegue identificar e descartar e falar com certeza e segurança, não, essa aqui não é para mim. Por quê? Por causa disso. Olha, gente, que avanço, né? Então, diante de todos esses insights que ela foi tendo, a partir da estimulação que ela foi recebendo, né, dessas ferramentas, a maturidade para a escolha começou a florar. Não é lindo isso, gente? Nossa, fico muito feliz. Então, significa o quê? Ela está agora com 18 anos. Mas se ela tivesse vindo fazer o programa com 15 anos, será que a maturidade dela viria? Então, viria. Por quê? Porque fica claro que existe uma idade certa para a pessoa escolher a profissão ideal. Existe maturidade para escolher a profissão. Mas ela não necessariamente depende da idade cronológica. Tá? Ela depende da estimulação, né, de ferramentas, das ferramentas certas para que essa prontidão ela aconteça. Tá? Então, a maturidade, ela acontece quando a pessoa consegue desenvolver aqueles conhecimentos e aquelas atitudes que eu falei. Eu já tive no meu programa de orientação profissional pessoas com 15 anos, pessoas com 16 anos. Eu tenho aqui no feed, tem uma entrevista com uma cliente que quando ela fez a orientação profissional, ela estava com 16 anos. E ela fala com segurança da escolha. Ela fala do autoconhecimento que ela ganhou com pouca idade. Então, é isso, gente. Tenho uma cliente com 50 anos que finalizou o programa de consultoria de carreira, né? Com 50 anos. E a gente descobriu a profissão ideal para ela. Com 50 anos. Olha só. Tá vendo? Então, não pensa que não tem possibilidade. Tem.
o que eu disse é assim, a maturidade, ela não está atrelada à idade cronológica. O que acontece é que quando a pessoa vem mais cedo e ela recebe a estimulação adequada, ela vai definir mais cedo, sem dúvida, tá? Então, é possível acelerar esse desenvolvimento da maturidade? Sim, é possível, né? É aquilo que eu falei, todos os meus clientes que quando eu avalio essa questão do nível de certeza deles no início e no final do programa eu avalio também, eu vejo que houve muita evolução. Por quê? Porque existe a ferramenta certa para estimular certo. Então existe a estimulação certa, tá? E ela pode ser acelerada sim. Por exemplo, nos meus programas de orientação profissional, são 4 passos e a pessoa já toma uma decisão em no máximo um mês e meio. Essa curva de maturidade ela é muito acelerada. Por quê? Porque eu vou entregar, eu vou estimular o lugar certinho para que a pessoa tenha aquela informação. Tá certo? Ah, é isso mesmo. Bem, gente, como eu falei, eu avalio no início e no final do programa. Todos eles, invariavelmente, ganham muito autoconhecimento com foco profissional. Essas informações externas ficam até mais fácil de coletar, porque eu também ajudo nisso, né? Eles conseguem fazer um match entre informação interna e informação externa, conseguem entender os porquês, conseguem descartar as profissões que não tem nada a ver com eles, que eles sentiram, que eles já perceberam que não tem nada a ver, que não tem a ver com o perfil. E com certeza, né? E a profissão, a tomada de decisão em relação à profissão que eles escolhem, eles enfrentam qualquer pessoa. Tipo assim, se os pais não aprovam, eles enfrentam qualquer desaprovação. Por quê? Porque eles entenderam os porquês. Eles conseguiram ter insights em relação àqueles porquês. Então não existe reprovação. A reprovação dos pais ou de qualquer pessoa pouco importa. Eu já tive pessoas que os pais queriam que a pessoa seguisse uma determinada profissão. E no início a pessoa estava um tanto quanto insegura, porque os pais eles são autoridade, né, gente? Uma autoridade para nós, os pais, eles são o nosso tudo, né? Então, e outra, eles querem o nosso bem. Nenhum pai faz isso por maldade, não. Não, eles fazem isso porque eles querem nos poupar, eles querem poupar os filhos de sofrer. Só que muitas vezes, esse poupar de sofrer vai fazer com que eles sofram. Então, quando o jovem faz o programa, entende os porquês, eles conseguem argumentar com clareza, eles assumem aquela decisão, mesmo que os pais sejam contra. Aí, eu até converso com os pais, eu já falei isso, né? E eu faço um trabalho de sensibilização para os pais entenderem que, olha, não adianta, é essa profissão e não tem o que fazer, né? Então, é isso. Eles tomam decisões de forma independente e autônoma. E eu, gente, comemoro muito quando isso acontece, né? Eu fico muito feliz. Porque, além de ajudar os jovens individualmente, eu também, com o trabalho que eu faço, eu ajudo a criar uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa. Por quê? Quando a pessoa trabalha satisfeita, encontrou a profissão ideal para ela, independente de qualquer coisa, ela vem, faz o meu programa, encontra a profissão ideal para ela, descobre o propósito profissional e de vida dela no meu programa. Gente, imagina como essa pessoa vai atender as pessoas, como ela vai se relacionar com as pessoas. Ela vai se relacionar com satisfação, com profissionalismo, ela vai trabalhar satisfeita, ela vai ter prazer em trabalhar, ela vai gostar de impactar positivamente as pessoas, ela vai atender bem, ela vai fazer o bem, ela vai ajudar a família dela, né? Vai ajudar bem a família. Não vai parecer que ela está carregando um peso, ou se arrastando, né? Estou me arrastando para o trabalho. Ai, nossa, por quê? Porque detesto o que eu faço. Não, ela vai levantar com prazer, ela vai estar sempre bem-humorada, ela vai estar feliz, ela vai estar inundada de ocitocina, né? Ocitocina é o hormônio da felicidade. Então, gente, quando eu faço o meu trabalho e ajudo esse jovem, eu estou ajudando a sociedade. Eu estou colocando pessoas que vão ser felizes e vão atender bem. E isso faz com que a gente crie, né? Isso dá frutos. Então, ter pessoas, né, que tenham satisfação
que trabalhem com satisfação. Então eu vou plantando, né, esses frutos que vão dar árvores frondosas no futuro, né? E isso é maravilhoso, porque você trabalhar com satisfação é muito bom, tanto para a pessoa quanto para quem é atendido por essa pessoa. Imagina um médico satisfeito com o que ele faz, que ele entendeu que ter satisfação, gente, no nosso trabalho não é a gente só ter coisa boa, não, é a gente saber que a gente vai ter o lado, né, algumas tarefas que serão desafiadoras, mas que a gente assume elas com prazer, porque a gente entendeu, a gente tomou uma decisão consciente, né? Então imagina esse médico atendendo bem. Eu tenho vários que escolheram várias profissões, né? Tanto as tradicionais como algumas inusitadas também. Então imagina essas pessoas quando elas estiverem trabalhando ali, o prazer que elas vão ter de realizar aquele trabalho. Elas vão enfrentar tudo que elas precisarem enfrentar. Por quê? Porque a decisão foi consciente, não foi uma coisa que a pessoa tomou uma decisão e também nem sabe por quê, né? E vai ficar perdido aí pro resto da vida sem saber por quê. Então, eu realmente só tenho a agradecer por ter a minha profissão dessa forma, que me possibilita fazer isso pelas pessoas, né? E pela sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, menos desigual, né? Porque a pessoa que escolhe fazer a profissão, ela vai batalhar para que aquela profissão tenha espaço, para que ela tenha espaço, para que as pessoas tenham espaço também. Então, olha, eu sou muito feliz em fazer o que eu faço, né? Bom, gente, então é isso. Para resumir, existe sim, então, uma maturidade, né, para escolher. Essa maturidade, ela se compõe quando a pessoa consegue ter conhecimentos e quando ela consegue, através da elaboração desses conhecimentos, ela consegue demonstrar atitudes. E essa maturidade, ela independe de idade cronológica, tá? Então ela pode ser acelerada também, dependendo da estimulação que a pessoa receber, né? Tá bem, gente? Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe o seu próximo ano, o finalzinho desse e o início do próximo ano, tá? Fiquem com Deus, beijos!